dificílimo contra o Flamengo. Eu, assim, cara, alguns podem até... Claro, porque o futebol permite isso, né? Você ali conjecturar, imaginar... o Flamengo desfalcado, é um jogo em casa, em Itaquera, é vida ou morte pro Corinthians. A fiel torcida dá uma força danada e com certeza dará no domingo, mas assim, eu não consigo ver nenhum cenário diferente do que uma vitória do Flamengo domingo na Neoquímica Arena. E digo mais. Até por questão psicológica, até por pressão, claro que é na casa do Corinthians, a gente tem que sempre respeitar a força que tem a Neoquímica Arena e o torcedor, mas assim, o Flamengo pode ali encaminhar um rebaixamento do Corinthians com um resultado humilhante, pela diferença dos times, pela estrutura que o Tite dá ao Flamengo, mesmo não sendo um trabalho brilhante, e não é. O Flamengo pode afundar o Corinthians domingo dependendo do resultado. Porque, claro, a derrota ela está no horizonte do Corinthians, na minha visão, por enfrentar um Flamengo. Mas você pode ali, talvez, encontrar algumas soluções para uma sequência de temporada. Ou você pode, de fato, enxergar que não existe mais perspectiva diante de uma derrota que pode ser ali com uma margem de gols considerável, Soler. Hoje o Corinthians é o 18º do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. Está a 2 do Fluminense, que é o 16º com 24. Fluminense tem um jogo a menos ainda. A grande questão nessa matemática para a equipe do Corinthians, faltam 14 jogos para terminar o campeonato. Se o Corinthians não vence a equipe do Flamengo e o Fluminense nesta rodada, Fluminense, cadê aqui? Fluminense pega o São Paulo, Isso. Jogo que acontece no Maracanã. Então é um jogo que também é duro, muito duro para a equipe do Fluminense essa partida contra o São Paulo, né? Ainda mais que São Paulo agora terá a pausa da data FIFA, então não deve mais uma vez poupar jogadores. Só que a questão é que o Fluminense está jogando em casa. Se o Fluminense pelo menos empata e o Corinthians perde, o Fluminense abre 3 pontos para o Corinthians com um jogo a menos. Então já vai ser mais uma rodada. Estamos falando em 14 jogos para acabar. Se o Corinthians não vencer o Flamengo, o Corinthians terá 13 jogos para sair da zona, podendo ficar a 3 pontos do Fluminense. Esse 3 do Fluminense se transformar em 6, e aí tem já o Red Bull Bragantino, que é o 15º com 27 pontos. Então, não é mais uma questão única e exclusiva do Corinthians. Se o Corinthians conseguir vencer não sei quantos jogos, escapa. Tem que começar a torcer para quem tá na frente perder também. Só que o Corinthians precisa começar a fazer a sua parte. E é isso que está o mais difícil no momento, o Corinthians fazer a sua parte. Faz tempo que o Corinthians não joga bem, que o Corinthians não desempenha, faz tempo que o Corinthians não vence um jogo de Campeonato Brasileiro. Então, já passou da hora de quem hoje está no comando do Corinthians fazer o time do Corinthians jogar bola, fazer o time do Corinthians realmente trabalhar para sair dessa. Porque, aí contar até um bastidor, né? Na hora que, tá ganhando, todo mundo aparece, todo mundo é pavão, né? Começo do ano, começo do ano, Augusto, Rubão, os caras estavam quase pedindo VR aqui na porta, que toda semana os caras queriam falar, né? Toda semana os caras estavam à disposição. Verdade. Começou a ter o burburinho da vai de bet, já vai sumindo. O Rubão pulou fora, aí não sei o que, aí entra um no lugar do outro. Os caras, não, vamos falar. Não, depois a gente fala. E aí chega no ponto que você pede uma entrevista pro diretor do clube e a resposta é não, se ganhar a gente fala. Então ferrou, cara, porque não tá ganhando. Deus. E aí não vai falar com o torcedor nunca mais? Vai esperar pra falar com o torcedor? Porque a questão não é dar uma entrevista pra Rádio Bandeirantes, dar uma entrevista pro Craque Neto, pro Pretzel, pro Capriotti, pro Joel da Atena. Não é a pessoa que vai fazer a entrevista. É falar pro torcedor, cara. É o torcedor que quer saber o que está acontecendo. Só que os caras fogem. Os caras estão fugindo. Aí fica nessa, não, se ganhar a gente fala. Então tem que começar a trabalhar pra ganhar. Porque hoje ninguém está trabalhando lá pra mostrar, a gente tá querendo ganhar. Parece que tá mais do mesmo, né? Corinthians ontem entrou, cara, como você faltar na cara que não ia ganhar. Sim. Não tinha, você começava a olhar e falar, cara, não tem elemento pra ganhar hoje.
E ainda segue vivo por um fio de esperança, porque ainda achou um golzinho, né, Sola? Sim, exato, com o Gustavo Henrique. Eu não sei nem se é bom, viu? Porque eu acho que o Corinthians, cara, eu sei que, pô, é grana entrando, é até motivação, você talvez virar um resultado contra o Juventude, mas, cara, o Corinthians precisa jogar o Campeonato Brasileiro. Jogar o Campeonato Brasileiro, e mesmo assim eu acho que é tarde demais. No Campeonato Brasileiro, a última vitória do Corinthians, né, foi no dia 20, dia 20 não, né, quando se ganhou nos pênaltis, perdeu o jogo, ganhou nos pênaltis e passou, perdeu no tempo normal e passou nos pênaltis, né, a última vitória foi no dia 13 de agosto pela Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro, o senhor lembra quando foi a última vitória do Corinthians no Brasileiro? No Brasileiro, É, eu acho que foi contra o Bahia. há um mês, Um mês, né? 21 de julho, É isso aí. a última vez que o Corinthians ganhou. Caramba. Então é isso, cara. Não pode ficar um mês sem ganhar um jogo no Brasileiro. O Brasileiro, ele te cobra caro o seu mau desempenho. Então, Realmente, situação, e ainda mais por essa sequência inicial do Corinthians de turno, né? Aí depois do Flamengo pega o Botafogo. Aí vai ter um jogo que não é tranquilo, mas é um jogo direto contra um adversário que luta também pelo mesmo campeonato. Então é mais a Atlético realidade do Goianiense. Corinthians. o Só que Atlético nesse Goianiense. meio do caminho tem o Fortaleza na Sul-Americana. Exato. E aí, vai fazer o quê? Vai Exato, abrir mão? Vai com isso. sub-20 contra o Fortaleza? Exatamente. Então. Que coisa. E o primeiro jogo ainda é fora, então tem que viajar. Aliás, hein, olha,